E triste saber que depois que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, vai lá e dá uma canetada nessa situação que envolve o Brasil e que prejudica milhões de pessoas, ele chama para si problemas, o ministro Alexandre de Moraes, e são problemas pessoais, senhor presidente. Ele fica inimigo de alguém, ele é inimigo do Elon Musk, ele é o desafeto de Elon Musk. Então ele acha que, sendo o desafeto de Elon Musk, ele pode prejudicar mais de 200 milhões de brasileiros na atitude que ele tomou. E não foi calculada, afetaria a indústria, o comércio, as pessoas que usam. Denúncias gravíssimas envolvendo Rodrigo Pacheco vêm à tona. Ele está tentando censurar parlamentares, deputados e senadores, porque ele já deu a declaração dele, que tem que tomar cuidado em relação ao impeachment de Moraes. Mas a verdade não é só isso. Nós sabemos de que lado Pacheco está, isso não é de hoje. Inclusive, ele estava em um jantar, junto com ele, Alexandre de Moraes, em seu apartamento, logo depois do bloqueio do X. Portanto, todos estão coniventes, ninguém solta a mão de ninguém. Deputados e senadores revoltados com este absurdo do X foram pressionar Pacheco, que é o único que pode realmente pautar o pedido de impeachment. Ele, além de fugir, ainda não quis escutar os parlamentares, cerceando em plena tribuna do Senado a liberdade de expressão. É lógico, né? Os deputados de oposição e senadores ficaram revoltados com essa atitude de Pacheco. E aí vocês vão ver cada um deles destroçando Pacheco e exigindo que o impeachment venha acontecer. Negócio. Para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem permaneçam calados. Não é possível que a ditadura passe desapercebida pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Eu ocupo hoje aqui o Senado Federal para trazer uma palavra em nome de todos os brasileiros, em nome das pessoas de bem que não conseguem permanecer caladas, visualizando e sentindo o que está acontecendo. O direito à liberdade de imprensa, o direito à liberdade de expressão está tolhido. Nunca houve impeachment de ministro do Supremo e hoje vai acontecer. Nós precisamos do apoio de todos os senadores. O processo de impeachment é simples. No dia 9 de setembro será protocolado. Na sequência, o Pacheco tem que ler esse pedido de impeachment. A partir daí é instalada uma comissão. Essa comissão faz o julgamento e traz para o plenário. O que nós precisamos agora é mobilizar os senadores. Senhora Mara Gabrilli, senhor Jordano Bruno, os senhores são senadores pelo Estado de São Paulo. Os senhores devem à população brasileira e à população do Estado de São Paulo um posicionamento firme, nesse momento. O que eu tenho para falar é para o presidente Pacheco. Mas eu quero falar olhando para ele, como eu tenho feito aqui, sem qualquer tipo de covardia, sem conversa de gabinete. Há uma indignação de uma nação que se sente órfã dessa casa. Dos três poderes, diz a Constituição, que são harmônicos entre si, embora não haja harmonia, porque não tem três poderes, só existe uma ditadura instalada nesse país, e em que um homem só é o CEO de alguns outros que se juntaram e ele representa o ministro Alexandre de Moraes. Ele dá uma entrevista e diz que é preciso ter muito cuidado, né? As questões constitucionais e tal, porque ele é um advogado preparado e tal, mas o discurso dele meio conversa de bebo para delegado. Ele tem uma obrigação conosco. Ele é presidente dessa casa. Ele tinha que chamar essa casa para dizer: olha, gente, eu estive lá representando o Senado e foi tratado esse assunto. Eu exijo, como senador, o respeito do presidente dessa casa, porque ele não fala no meu nome. O que ele falou naquela reunião? Certamente falou no meu nome, no nome de Vossa Excelência, no nome de Isalci, no nome de Damares, no nome de tantos outros que nem sabemos o que ele falou. Verdade. Qual foi a posição dele?
que ele acordou naquilo lá. E triste saber que depois que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, vai lá e dá uma canetada nessa situação que envolve o Brasil e que prejudica milhões de pessoas, ele chama para si problemas, o ministro Alexandre de Moraes, e são problemas pessoais, senhor presidente. Ele fica inimigo de alguém, ele é inimigo do Elon Musk, ele é o desafeto de Elon Musk. Então ele acha que, sendo o desafeto de Elon Musk, ele pode prejudicar mais de 200 milhões de brasileiros na atitude que ele tomou. E não foi calculada, diz que afetaria a indústria, o comércio, as pessoas que usam o X, o antigo Twitter, o prejuízo, a nocividade disso, porque ele manda no Brasil e daqui a pouco vai mandar no mundo. Muito obrigado, senador Magno Malta. Senador Magno, eu peço atenção aqui do plenário, eu fui informado aqui pela Secretaria-Geral da Mesa, para a gente tentar ficar dentro do assunto do centenário. Eu entendo, né, e concordo, inclusive, com cada palavra do que o senhor falou, mas eu estou presidindo uma sessão aqui que foi aprovada pelos colegas para celebrar o centenário de Jaime Tomás de Aquino. O que é que eu queria propor aqui? Amanhã vai ter sessão, inclusive, deliberativa. Nós vamos poder colocar tudo isso novamente. Eu queria propor que a gente possa ouvir os senadores aqui, todos os senadores, vamos definir no máximo, se puder, 5 minutos. Eu vou citar o nome de cada deputado aqui que pediu a palavra, mas eu queria pedir para vocês assim, a compreensão de que nós temos um regimento interno, é uma sessão especial para celebrar o centenário, mas eu acredito que a gente deve ter outros momentos. Está aqui o deputado Zuco, que eu não tinha citado ainda, o senador Beto Martins, que daqui a pouco vai falar, o deputado Derrite, do deputado Sanderson, deputado Sanderson lá do Rio Grande do Sul, o deputado Marcel Van Hatten, deputada Adriana Ventura, deputada Bia Kisses, deputada Silvia Uaiapi, deputada Carla Zambelli, deputado Sargento Gonçalves, se eu tiver me esquecido de algum, deputada Adriana Ventura, falei, né? Deputado Valadares, lá de Sergipe. Assim, nós vamos conceder a palavra, eu peço desculpas. Eu queria dizer apenas a Vossa Excelência que, reciprocamente, na Câmara dos Deputados, nós, em sessão solene, recebemos senadores, todos os senadores têm a palavra franqueada, podem falar na tribuna, inclusive sobre o tema da sessão solene e, eventualmente, temas correlatos com ela. Nós estamos aqui porque, nesse dia de segunda-feira, me parecia que, além dessa importante solenidade, era importante que o Senado tratasse do tema mais importante para o Brasil agora, que está fazendo os brasileiros todos chorarem, os que defendem a democracia, a justiça e a liberdade, que é o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, o fato, e aqui eu tenho o maior respeito de Vossa Excelência, não é por ser do meu partido, ou por ser até meu amigo pessoal, um amigo que eu fiz esse mandato, mas o fato de Vossa Excelência receber um telefonema, pelo que me foi informado, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para cercear a palavra dos deputados, demonstra, com todo respeito aos demais senadores aqui, Casa da República Alta, que o senador Rodrigo Pacheco não teve nem a decência de vir aqui, então, e tomar essa atitude, e sentar nessa cadeira e fazer o que está pedindo a Vossa Excelência, tão descortesmente, fazer com os deputados e senadores. Verdade. Então, fica aqui o meu desabafo. Eu acho que hoje era um dia, além dessa sessão solene importante, de todos os senadores da República estarem aqui em Brasília, todos os senadores da República estarem aqui pressionando pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, assim como nós, deputados, estamos tratando com o deputado Arthur Lira a CPI do abuso de autoridade e o chamado para o 7 de setembro. E eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, que permitisse que os deputados falassem, os senadores falassem, até a hora que quisesse. Como é franqueada a palavra aqui, o regimento tem as suas limitações, mas, obviamente, todos estão falando da questão da sessão solene. E se, porventura, Vossa Excelência não se sentir confortável com a decisão,
que chame o senador Rodrigo Pacheco e que ele tenha, então, a decência de fazer o que ele pede para o senhor fazer com os demais presentes aqui e sente nessa cadeira e não deixe essa bucha na sua mão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu pedi aqui o regimento para a gente ver o que é que está escrito no regimento, porque realmente o senhor tem razão. Quando a gente vai à Câmara dos Deputados, e eu fui à Câmara dos Deputados algumas vezes, inclusive para sessões especiais, eu tive a minha palavra franqueada. Mas eu estou aqui com o secretário-geral da mesa, que a gente vai avaliar. É uma descortesia muito grande deixar sem os parlamentares aqui, os deputados, falarem, até porque não foi encerrada a sessão solene. Então, eles podem muito bem manifestar aquilo que eles quiserem, como a gente faz isso lá na Câmara. Então, eu não sei, não é deselegante, é muito ruim essa posição do presidente de querer realmente cercear. Já chega o Supremo. Agora, o presidente também cercear aqui os parlamentares, né? É uma questão, não é nem questão regimental, mesmo que esteja no regimento, não é? Eu acho que nunca houve na história desse país, né, um presidente presidindo uma sessão e cerceando a palavra de deputados, que sempre falam aqui também, várias sessões solenes aqui, que eu participei, vários deputados falaram, mesmo estando previsto no regimento. Então, acho que é uma decisão de Vossa Excelência que está presidindo essa decisão. Senhor presidente, eu acho que seria uma questão de cortesia e respeito. Aqui nessa casa eu já falei algumas vezes que há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. E quando é para beneficiar, as pessoas atendem à graça. Isso é maior do que a lei. Uma questão de respeito a Vossa Excelência. Ora, numa casa onde nós já tivemos até Zé Disseu aqui na tribuna, depois de tudo que aconteceu, cercear os deputados de falarem, qual o problema? E aí a outra questão é que se o secretário veio, por que o presidente não veio? Porque é descortesia com Vossa Excelência. É descortesia com Vossa Excelência. Mesmo o regimento dizendo, será ruim como fará o encerramento, não é? Embora nós tenhamos o direito. Bem, quantas vezes esse regimento foi violentado? Quantas vezes esse regimento deixou de existir? Quantos interstícios foram quebrados aqui nessa casa conforme o sabor do governo ou o sabor daqueles que têm maioria nessa casa? Para tanto, eu apelo ao próprio presidente, Rodrigo Pacheco, que de onde ele estiver, ou ele acione um dos seus vice-presidentes para que assuma o lugar de Vossa Excelência, porque, assim, não é uma coisa bonita, não é? Imagino que a sociedade brasileira que está assistindo, assim, muito ávida, em função de tudo que está acontecendo. Então, eu faço a Vossa Excelência esse apelo. Há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. Se a lei não existe no país, nós temos que apelar para a graça. E graça é um favor imerecido. É um favor imerecido. É tipo, eu preciso nesse momento, embora você ache que eu não mereço. Isso é a graça, que é muito maior do que a lei. A lei não existe, mas a graça existe. Então eu apelo para o próprio presidente, se estiver nos ouvindo, sua assessoria, que assuma no lugar de Vossa Excelência, para que os deputados tenham a condição de falar e se expressar. São cidadãos, e ele é presidente deles também. Primeiramente, quero agradecer Vossa Excelência por dar a palavra, por não cercear algo que já estamos realizando, ou melhor, estamos vendo no nosso país, na realidade atual. A gente sempre estudou que países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte eram muito distantes, mas acreditem, chegou. São cidadãos. Como vocês podem perceber, Rodrigo Pacheco colocou ele, Eduardo Girão e todos os senadores em saia justa em uma situação que ficou feia para o mundo. Cercear a liberdade de expressão de parlamentares, dos deputados, só porque ele sabe realmente o que vai ser falado ali, o impeachment de Moraes. Mas vocês acham que o que prevaleceu foi o quê? A lei ou a graça? Foi a graça. E os deputados vão se manifestar.
e vão destroçar agora com ele, Rodrigo Pacheco, colocando ele totalmente contra a parede. Não são. E ele é Estudou que país... ele é presidente deles também. Primeiramente, quero agradecer Vossa Excelência por dar a palavra, por não cercear algo que já estamos realizando, ou melhor, estamos vendo no nosso país, na realidade atual. A gente sempre estudou que países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte eram muito distantes, mas acreditem, chegou a vez do Brasil tomar uma atitude para não se tornar também uma ditadura. Tive que vir para me juntar a bravos guerreiros aqui, senadores e deputados federais, que estão clamando por socorro. E eu, que tenho um carinho muito grande pelo senador Magno Malta, fui conversar com ele agora e ele falou assim: Zuco, acabou. Ou a gente vai dar a nossa vida, ou nós vamos fazer parte da história triste que se acovardou diante de uma ação de uma pessoa ou de um grupo, de um sistema. Quando se fala em impeachment de Alexandre de Moraes, se fala com responsabilidade. Tantos outros bravos senadores que nós queremos a democracia plena. Coloca-se o processo de impeachment e cada senador vai poder ter a possibilidade de, em cadeia nacional, se posicionar. O STF, nesse momento, é uma verdadeira semente de caju. O STF está mais fora da realidade do brasileiro do que a semente de caju. Eles estão completamente fora do seu contexto, sustentado pela filosofia de Aristóteles, inspirado no São Tomás de Aquino, que é homenagem aqui ao nosso Jaime Tomás de Aquino. Eles estão completamente desconectados da realidade. Esses senhores e essas senhoras que lá estão dizendo seguir alguma coisa, é tudo menos a Constituição, estão completamente fora da sua obrigação ou do seu papel até constitucional, da razão da sua própria existência. Portanto, eu quero agradecer ao Caju por essa frase extraordinária e para deixar claro para o Brasil, os ministros supremos. E o pior é que uma expressão máxima da semente de caju, fora do contexto, e a manada os seguem, que é pior ainda, porque caberia aos outros fazer as correções. Hoje nós estamos vivendo numa insegurança jurídica muito grande no Brasil, que corrói todos os empreendedores, desde o pequeno até o grande. Não aquele muito grande que vive de amizades promíscuas, muitas vezes com pessoas poderosas desse país, com o governo que tudo podem, né? Os amigos do rei tudo podem, e o resto tem que se lascar. Mas eu preciso falar aqui hoje, e foi por isso que eu saí correndo do meu estado de Santa Catarina e vim para Brasília quando eu soube, senador Girão, que nós teríamos a oportunidade de falar aqui hoje e cobrar os senadores omissos diretamente do plenário do Senado Federal. Porque nós estamos sendo cobrados nas ruas e com razão. E os senadores que não são omissos, que estão aqui, e quero saudar aqui o senador do meu estado, Beto Martins, que já chegou chegando, já chegou cobrando, já chegou tendo posicionamento. Eu quero dizer que não se sintam, senadores, ofendidos quando a gente cobra o Senado como um todo. Porque eu não me sinto ofendida quando a classe política é chamada das mais variadas coisas pela população, porque eu não me incluo ali. O povo está revoltado e com razão. O povo já aturou muito. E essa casa, se não agir, vai descredibilizar ainda mais a classe política e ainda mais todos os senadores da República, mesmo os bons, aqueles que lutam. Veja só, o chefe da polícia secreta de Stalin, Beria, ele falava assim: me mostre o homem e eu te darei o crime. Eu tenho repetido isso, porque é exatamente o que aconteceu
com os diálogos revelados dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes, o ditador da toga. Eles falavam entre eles assim: olha, não tem nada sobre o fulano de tal, sobre a revista Oeste. E o juiz respondia: use sua criatividade, porque a gente tem que perseguir. Era praticamente isso que ele estava falando, a gente tem que perseguir. Então use a sua criatividade. Então todos aqueles que estão quietos nesse momento ou não cumprindo com seus deveres estão sendo coniventes com esse regime autoritário que estamos vivendo, porque chega de teatrinho da democracia, chega de falar em... Gente, eu não sei vocês, mas sabe o que me deixa furiosa diante disso? Este absurdo que está acontecendo, dessa liberdade de expressão cerceada. Se Magno Malta não tomasse a frente e também Eduardo Girão não fosse tão corajoso, os deputados não poderiam falar. Olhem, o absurdo que nós chegamos é que eles arrotam democracia, dizendo que tudo é em nome da democracia. Mas que democracia é essa? Primeiramente, em um país de democracia se tem a liberdade de expressão. Como você pode ver, nós entramos para essa lista nefasta, onde somente países de ditadura estão lá e proíbem o X. E agora, além deles, o Brasil. É surreal o que está acontecendo. O povo precisa pressionar seus senadores. Algo tem que ser feito. Está passando de todos os limites e precisamos reagir. 7 de setembro está aí, segundo os parlamentares, vai ser o maior pedido de impeachment já visto no Brasil e no mundo. Então, vamos ficar atentos que aqui eu vou trazer todos os detalhes disso para vocês. Mas também tem uma notícia bombástica que acabou de sair e eu quero trazer agora para vocês. A Folha vem fazendo o que promete, acabou de soltar mais uma bomba envolvendo o ministro. Vaza toga, aspas, então vamos endurecer com eles, ordenou Moraes sobre relatórios contra a rede social X, isso segundo Folha. Conversas entre auxiliares de Alexandre de Moraes no Superior Tribunal Eleitoral, TSE, revelam o endurecimento da postura do ministro em relação ao X, o antigo Twitter, após a empresa ser adquirida por Elon Musk e se recusar a seguir as diretrizes de moderação de conteúdo defendidos pelo magistrado. As mensagens datadas de março de 2023, obtidas pela Folha, revelam e mostram que 5 meses após as eleições brasileiras, o atrito entre Moraes e a plataforma começou a se intensificar. A discordância da empresa em cumprir as solicitações de Moraes resultou na recente decisão de suspender o X no Brasil. Em 2022, o TSE estabeleceu parcerias com redes sociais para excluir publicações de que, de acordo com as avaliações da Folha, em 2022, o TSE estabeleceu as parcerias com redes sociais para excluir publicações que, de acordo com as avaliações da Corte, disseminavam fake news ou discurso de ódio. Contudo, após as eleições com Musk no comando do X, deixou de atender aos pedidos de Moraes e não pode contrariar ele, né? Pois bem, aspas, olha a resposta de Moraes para isso, então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa. Fecham aspas, escreveu Moraes em mensagem, reencaminhando para Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar do ministro do TSE, que completou. Aspas, vamos caprichar, fecham aspas. Gente, isso é muito grave, é gravíssimo e é por isso que esses parlamentares estão tão unidos para acabar de vez com o que está acontecendo no nosso Brasil. A liberdade de expressão já não tem mais aqui no Brasil. Eles arrotam democracia, como eu disse para vocês. Enquanto isso, a Folha vem escancarando toda a verdade e derrubando cada fala de Moraes. E vocês, o que acharam de todas as declarações dos deputados, dos senadores, dessa atitude absurda de Rodrigo Pacheco e também de mais essa bomba que pode derrubar de vez o ministro? Deixe aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião. Sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigada a todos, até nosso próximo encontro.